Mas hoje, com muita alegria, irmãos, com muita alegria mesmo, que nós estamos recebendo o pastor Valdeci aqui conosco, que fez parte de tudo que nós estamos vivendo hoje aqui, e o Senhor usou a vida dele e a vida da família dele. Então eu queria chamar aqui, não só o pastor Valdeci, mas o pastor Ademir também, para subir aqui no altar neste momento, e nós vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles, amém? Bom, nesse momento aqui, eu fico criando uma formiguinha, né? Porque, irmãos, sinceramente, eu tenho peso de responsabilidade de estar aqui do lado do pastor Ademir e do pastor Valdeci. Porque aqui não está somente a direção que foi dada para a minha vida nos caminhos de Jesus, mas aqui tem inclusive que foi dada a minha vida no caminho profissional. Porque o pastor Valdeci foi meu primeiro patrão, que me acolheu, me ensinou. Eu me lembro uma vez, eu com 17, 18 anos, competente assim, tinha uma competência muito grande. Uma vez ele pediu assim para mim, no depósito, o primeiro depósito da Mundilar, falou assim para mim: Vitor, compra lá uma Gillette para mim e tal, que eu tenho culto. Você não acha que vai lembrar dessa história não. Eu tenho culto, depois aqui e tal, compra lá uma Gillette para mim. Aí eu voltei com aquela Gillette amarela, sabe? Aí eu entreguei para ele e ele falou assim: pastor Valdeci tem uma barba abençoada. Eu falei assim: poxa, meu, quando eu te dou um problema, eu quero que você resolva, meu. E eu voltei com aquela Gillette ruim. E foi assim, de ensinamentos em ensinamentos, várias experiências. Mas a maior delas, sem dúvida nenhuma, foi ter conhecido a Jesus através da vida desses homens, que o Senhor um dia fez uma obra que eles nem sabiam como seria, mas o Senhor fez. Então eu queria aqui, diante da igreja, honrar a vida desses homens que se permitiram Deus usá-los. E hoje nós temos tantas pessoas que passaram por aqui batizadas, tantas pessoas que passaram aqui salvas, tantas famílias que foram alcançadas, e nós já estamos vendo os filhos dos filhos chegando para essa obra, amém? Passar para o pastor Ademir, que vai falar alguma coisa também, e depois fazer uma oração pelo pastor Valdeci. Graças a paz, irmãos, amém? Essa pipa é dele, né, irmão? Mas só agradecer ao Valdeci, a Cláudia que está aqui. Suas filhas não puderam vir hoje, mas já estiveram aqui também. E eram pequenininhas e estavam aqui com a gente. Então, só agradecer mesmo a ele, a família. Pedir a Deus que sempre esteja abençoando, guardando a vida dele, a vida da família dele, cada vez mais, né, irmãos? Porque tudo isso aqui foi iniciado por ele. Ele que começou tudo isso aqui, e eu só vim ajudando, né? Nós vim ajudando ele aqui, e graças a Deus o Senhor tomou conta, e o Senhor é quem... Porque é para mostrar que Deus é que faz mesmo, né? É Deus é que levanta, é Deus que faz, é Deus que põe a mão, Deus que conduz, Deus que abençoa, Deus que abre as portas e fecha. Então é Ele que nos conduz. Estamos aqui 22 anos, 23, né? Jesus, você tá velho, hein, pastor? Pastor Valdeci na época não tinha cabelo, né? Bonitinho, charmoso, charmoso. Glória a Deus. Vamos orar então, né, irmãos, pelo pastor Valdeci. Feche seus olhos por um instante e estenda a sua mão para cá, para que o Senhor possa usá-lo nessa noite. Soberano e amado Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar, Senhor, pela vida do pastor Valdeci, da Cláudia, Senhor, e das suas filhas, Pai. Deus, pedimos que o Senhor continue abençoando, protegendo, Senhor, derramando bênção sobre a vida dele, sobre a casa dele, Pai querido, que o Senhor possa honrá-lo, Senhor, aonde ele estiver, aonde ele andar, Senhor, e que o Senhor possa nessa noite também usá-lo, Senhor, na palavra, usá-lo, Senhor, para falar conosco, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Que alegria poder estar aqui
Que alegria ver a semente que frutificou. Acho que a maior recompensa de quem serve a Deus, do cristão, é ver a sua semente frutificar, né? Então a gente fica muito feliz. Uma campanha de oração que começou para ser 3 segunda-feiras, Deus deu a direção para 7, depois de 7 foram mais 7, depois de 7 foram mais 7, foram 21 semanas, que se tornaram 4 meses, e aí Deus deu a direção para inaugurar a igreja. E hoje vocês estão aqui. Glória a Deus, eu fico muito feliz. Ele tinha 8 anos, menino, mas desde menino, 8 anos já para 9, falou: eu quero me batizar. Já desde pequeno, não tinha nem idade ainda, mas já tinha decisão. Isso é muito maravilhoso. Eu me sinto muito honrado de estar aqui, muito feliz mesmo, o pastor Vitor e toda a sua família. Não vou citar nomes aqui, que senão fique alguém sem falar, né? Mas em especial é a família do Augusto e da Dirce, que a gente tem um eterno carinho, um eterno amor. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. E vamos falar na realidade o que edifica. E o que edifica é a palavra de Deus, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 21. Deus é bom? Amém. Amém? O tempo todo, né? Conta-se uma história de um rei que ele detestava que seu súdito, tudo que ele ia fazer, o seu súdito dizia: Deus é bom. Isso incomodava o rei. Tudo que o rei ia fazer, falava: Deus é bom. E ele estava ficando saturado, tudo aquele seu servo falar que Deus é bom. E um dia eles saíram para caçar, e o rei foi devorado ali por um animal selvagem, o seu dedinho, o mindinho. E aí ele foi falar, então fica falando que Deus é bom, aí Deus é bom, o animal devorou meu dedo mindinho, eu estou sem o dedo. Aí ele falou: Deus é bom. Falou: Deus é bom, então por causa disso você vai ser lançado na prisão. Você vai ficar lá para você parar de ficar falando aí que Deus é bom, hein? Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e eu estou sem dedo. E aí ele foi lançado na prisão. E lançado na prisão, passado o tempo, o rei saiu para caçar. E ele foi caçar. Aliás, ele estava preso, o rei foi caçar e foi preso. Foi pego e preso por uma tribo canibal que comia carne humana. E aí o rei foi pego, ia ser sacrificado, ia ser morto, e ele foi amarrado para o sacrifício. Mas quando ele foi amarrado para o sacrifício e ia ser morto, viu que ele não tinha o dedo mindinho e não poderia ser sido oferecido como sacrifício, porque para oferecer sacrifício tinha que ser perfeito. E aí ele foi liberto. E ele foi liberto, e aí ele lembrou daquele jovem que estava preso. Ele falou: olha, ele saiu correndo para avisar ele. Falou: rapaz, você não sabe o que aconteceu, realmente Deus é bom, rapaz. Eu estava preso, estava amarrado, ia para o sacrifício. A hora que iam fazer o sacrifício, aí eles viram que eu não tinha o dedo mindinho, aí eu não servia para o sacrifício. Eles me libertaram, e eu estou livre. E realmente Deus é bom, rapaz, aleluia. Mas se Deus é tão bom, eu só não entendi por que você está preso aqui. Se Deus é tão bom, Deus permitiu você ficar preso. Ele falou: porque se eu não tivesse preso, eu ia estar com você e certamente eu morreria. Então Deus, Ele é bom em todo o tempo, aleluia, glória a Deus. Deus livrou o servo. Êxodo 21, capítulo 1, verso 1 do 1 ao 6 diz assim. Todos acharam? Amém? Estes são os estatutos que lhe prosporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá fogo de graça. E se entrou só com seu corpo sairá. E se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. E se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser:
eu amo o meu Senhor, e a minha mulher e meus filhos não quero sair a fogo. Então o seu Senhor levará os juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Amém. Se pudesse dar um título para a mensagem de hoje, eu daria um título de escravo por amor. Se nós pensarmos sobre escravos, qual é o conceito que vem na sua mente? Nós podemos imaginar pessoas trabalhando em fazendas, trabalhando em lavoura, trabalhando num navio, sendo explorados, vivendo ali de uma miséria, sendo explorado, trabalhando numa carga horária pesada, tendo mal o que comer, mal do que se alimentar, mal tendo lugar e moradia para dormir. E se nós olharmos, inclusive no Brasil, no primeiro trimestre, até março desse ano, 2023, já foi considerado 918 escravos no próprio Brasil, de trabalhos escravos, de pessoas que estavam aí trabalhando na lavoura em estado de extremamente de escravidão, não tendo um lugar para dormir, se alimentando com farinha, mal tendo o que comer e com uma carga horária excessiva de trabalho. Então, quando nós pensamos em escravos, nós temos um conceito de alguém que é explorado, de alguém que não tem opção de escolha. Porém, se nós olharmos no Velho Testamento, na lei de Moisés, se eu dissesse para você que a pessoa, ela poderia ser escrava por amor, por opção. Mas como? Conta-se uma história de dois jovens morávios do século XVI que souberam que numa ilha no leste da Índia havia 3.000 escravos no leste da Índia. Esses jovens morávios, eles não poderiam ir lá evangelizar. Aquele dono, aquele senhor daqueles escravos era um senhor ateu britânico. Então aqueles jovens, eles se venderam como escravos simplesmente para poder ir evangelizar aqueles 3.000 escravos que estavam numa ilha, isolados, trabalhando de uma forma escrava. Como pode ser tão inspiradora a história desses jovens? Esses jovens que fizeram a escolha de abrir mão dos seus sonhos, dos seus privilégios, da sua liberdade, dos seus sonhos de constituírem uma família, dos seus sonhos de repente se formarem em direito, em medicina, de serem médicos, de serem engenheiros. Eles abriram mão dos seus sonhos para se venderem como escravos, para evangelizar e falar do amor de Cristo para 3.000 escravos. Aqueles jovens se venderam, e com o dinheiro que eles se venderam, eles pagaram a sua passagem para aquela ilha. E no dia que eles estavam no porto, as pessoas sem entenderem nada, os seus amigos e familiares reunidos, e eles ali em silêncio, sem entender nada, aquelas pessoas sem entenderem nada, sabendo que jamais veriam eles novamente, porque de tamanha atitude tão radical de ir para um outro país, se vender como escravo, e eles permaneceram em silêncio. Mas à medida que o barco começou a se afastar do porto, eles gritaram: que Jesus receba a recompensa pelo nosso sacrifício. Eles gritaram: que Jesus venha receber toda a recompensa pelo nosso sacrifício. Aqueles jovens, eles fizeram tudo isso por amor, simplesmente por amar aquelas almas. Eles abriram mão dos seus sonhos, dos seus privilégios, da sua liberdade,
para falar do amor de Cristo e ganhar almas para Jesus. É comovente a história desses jovens moravianos. Aliás, esses moravianos, os morávios, era de uma cidade, de um país da Boêmia, que hoje é República Tcheca. Os morávios são os responsáveis, são os primeiros protestantes responsáveis para introduzir a ideia, que a ideia de evangelização não era de apenas de alguns indivíduos ou do governo, porque naquela época tinha um conceito que o governo é que precisava evangelizar outros povos. Eles introduziram a ideia que o dever de evangelização é de toda a igreja, e não apenas de um pastor, de um missionário, mas é de toda a igreja. Os morávios, eles começaram um relógio de oração. Imagina você, vamos começar um relógio de oração amanhã aqui a partir da meia-noite ou a partir de hoje, e vai ser um relógio de 24 horas, uma hora, outra hora e assim por diante. Eles fizeram um relógio de oração por 100 anos ininterruptos, 100 anos consecutivos. A oração daqueles morávios, eles estavam no navio, eles paravam para orar, eles estavam trabalhando, eles paravam para orar, eles estavam em casa, eles paravam para orar, eles estavam na rua, eles paravam para orar. A oração deles foi tão fervorosa que eles levantaram e despertaram uma geração, eles despertaram jovens, eles levantaram mais de 300 missionários para todo o mundo. Eles enviaram mais de 300 missionários. Como é inspirador a história desses homens. Mas no Velho Testamento, para entendermos aqui no texto, na lei de Moisés, a pessoa, ela se tornava escrava das seguintes formas: ou por pobreza, ou por ter cometido algum crime, ou por uma dívida, por falta de pagamento. Se olharmos o texto lá da viúva, capítulo 4, 2 Reis, a viúva chegou diante do profeta Eliseu e falou: olha, meu marido foi seu servo, e ele morreu e deixou muitas dívidas, porém agora o credor está querendo vir e levar os meus 2 filhos como pagamento dessa dívida. Ou seja, quando se tinha uma dívida, a família teria que pagar essa dívida, mas ele permaneceria em dívida com alguém da família. Porém, se a família não tivesse dinheiro, ele ficaria como pagamento da dívida. Ele seria o pagamento pela dívida. Ele ficaria 6 anos para pagar a sua dívida trabalhando como escravo, e no 7º ano ele era liberto e a sua dívida era quitada. Em Hebreus capítulo 10, verso 1 diz: porque a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. A sombra da imagem é diferente. Se a gente lembrar daqueles programas de televisão que coloca ali no telão e fica ali uma imagem, fica todo mundo imaginando, mas quem que é esse? É fulano, é Beltrano? Porque a sombra da imagem, ela é diferente. Ela não é perfeita. Ela é diferente. Na realidade, tudo no Velho Testamento era uma projeção para o Novo Testamento. Tudo que Deus estava ilustrando no Velho Testamento, as verdades ilustradas no Velho Testamento, era para mostrar tudo que poderia acontecer no Novo Testamento e até nos dias de hoje. O que aconteceu? Aquelas pessoas que tinham a dívida tinham que ficar 6 anos trabalhando como escravo, e após o 7º ano ela estava livre. Se a gente parar para esse conceito, a pessoa que tem uma dívida, ou que está ali condenada, ou que está presa, seja lá naquela época escrava, ela deveria contar os dias, horas e meses e anos para sair. De repente passou 3 anos, fala: nossa, cumpri a metade, falta ainda 3 anos, falta a outra metade. Passou 3 anos, ela fala: olha, agora está faltando apenas 1 ano, já cumpri 5, mais 1 ano eu saio. De repente ela
falta uma semana, falta amanhã, meu último dia, e eu vou estar com a dívida quitada. Imagina nesse conceito, se fosse eu ou você, estaremos contando os dias, horas e meses para chegar a esse momento. Mas se chegasse esse momento e a pessoa dissesse assim: eu não quero ir embora, eu quero ficar, porque eu amo meu Senhor. Você fala: mas como? O meu Senhor é bom, o meu Senhor me trata com dignidade, o meu Senhor me põe para comer junto com os filhos, o meu Senhor me dá o do bom e do melhor para comer, eu sou tratado com respeito, com amor e com carinho. Eu não quero ir embora, eu quero ficar. Porém, se ela optasse para ficar, a partir dessa escolha não seria mais por 6 anos. Se ela decidisse ficar, agora seria para sempre. Não teria mais 6 anos e ela poderia sair. Não. A partir do momento que ela escolhesse, ela decidisse ficar, agora seria para sempre. Então, mediante a sua decisão, a sua escolha, ia-se com o seu senhor e com uma testemunha e o escravo diante de um juiz. E o juiz colocava o escravo de frente com o seu senhor, e o escravo dizia assim: eu abro mão da minha liberdade, eu abro mão do meu direito de ir embora, porque eu amo meu Senhor, o meu Senhor é bom e eu quero ficar aqui. Aí o juiz lhe perguntava: você está certo disso? Porque a partir da sua decisão não é mais agora apenas 6 anos, a partir do momento que você decidir, agora será para sempre. Ele disse: eu sei e estou certo disso. Eu abro mão de toda a minha liberdade, de todo o meu direito de ir embora. Minha dívida está paga, mas eu amo o meu Senhor, porque o meu Senhor é bom e eu quero ficar. Mediante aquela audiência com o juiz e com a testemunha, então levava-se o escravo na fazenda do seu senhor, e lá ele furava a sua orelha com um instrumento chamado sovela. Ele furava a sua orelha e ele carregava ali uma marca, e toda vez que ele andava nos lugares, na cidade, por onde ele andava, as pessoas olhavam para aquele escravo e viam que ele era escravo não por pagamento, mas ele era escravo por opção e por amor. Ele carregava a marca, por onde ele andava ele era reconhecido que ele era um escravo por amor, porque o seu Senhor é bom, porque o seu Senhor era bom, porque o seu Senhor era maravilhoso. Em 1 Pedro capítulo 2 verso 9 diz que o Senhor nos marcou com propriedade dele exclusiva. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Agora nós vamos entrar no texto. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a filiação divina. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a identidade de santos. E a partir daquele momento, eles passaram a trocar de Senhor. E Satanás passou a ser o seu Senhor. Eles passaram a se tornar escravos do pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Em 2 Pedro 2,19 declara que aquele que é vencido em algo se torna escravo de quem o venceu. Isso é forte. Aquele que é vencido em algo se torna escravo de quem o venceu. O que tem te vencido?
a bebida, o cigarro, a pornografia, a prostituição, porque aquilo que te vence se torna escravo e você muda de senhor. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim, foram destituídos da glória de Deus. Mas aquilo que é ensinado na escolinha das crianças, na escola dominical desde pequeno, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo, unigênito para todo aquele que nele crê, mas tem a vida eterna. Mas se nós olharmos lá quando eles pecaram, e eles se cobriram ali com folhas de figueira, fizeram ali um avental e se cobriram com folhas de figueira, já vemos ali o amor de Deus, que mesmo assim Deus proveu a pele de um animal para cobrir a sua nudez. E se Deus proveu a pele de um animal, então houve o primeiro derramar de sangue que a Bíblia nos mostra. E se houve um derramar de sangue, um animal foi morto. Ali já estava apontando que quando alguém pecava, alguém teria que morrer em seu lugar. E ali já estava apontando lá para o Novo Testamento, para Jesus, que quando alguém pecava, alguém teria que morrer em seu lugar. Já estava apontando para o senhorio de Jesus, que mesmo o homem pecando, mesmo o homem falhando, Deus já estava com seu infinito amor, já estava indicando que viria alguém para nos salvar. Aleluia, aleluia, aleluia. Você sabe o que Jesus fez? Porque quando Adão e Eva pecaram, eles deram legalidade ao inimigo e se tornaram escravos. Mas Deus, que nos amou de tal maneira, Ele enviou Jesus Cristo. Ele enviou Jesus Cristo. E sabe o que Jesus fez? Jesus, Ele fez um ato de redenção. Sabe o que é um ato de redenção? É um ato de compra. Redenção significa readquirir uma propriedade. Se é readquirir, significa que você já tinha e readquiriu uma propriedade que foi perdida lá no jardim do Éden. Então Jesus fez um ato de redenção, um ato de compra. Aleluia, um ato de resgate, de remissão. Ele readquiriu uma propriedade perdida. O que é remissão? A remissão é aquele que perdoou a dívida e não volta mais para cobrar a dívida. Ele perdoou a dívida e não volta mais para cobrar. Em Colossenses 1, 13 e 14 ele diz que Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o seu Filho amado, a quem temos a redenção, de saber a remissão dos pecados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe que está em Colossenses 2,14? Colossenses 2,14 que diz: e tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós. Havia uma dívida que era contra nós, de ordenanças, e que de alguma maneira era contrária. Ele removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. Sabe o que Ele fez? Jesus, lá na cruz, Ele pegou aquilo que estava era contra nós, uma dívida que era contra nós. Ele tomou da mão dos principados e demônios e Satanás, falou: a dívida é minha, eu vou pagar essa dívida, eles não devem nada, a partir de hoje eles são meus, e Ele nos comprou para Deus. Ele nos comprou, nós fomos comprados, e não fomos comprados, não foi por prata e nem por ouro, mas Ele nos comprou com o seu precioso sangue na cruz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Pedro 2,9 diz: nós passamos a ser propriedade exclusiva de Deus, porque Jesus nos comprou para Deus. Ele passou a ser nosso irmão mais velho, Senhor, porque Ele nos comprou, Ele se
torna o nosso Senhor, mas Ele nos comprou para Deus, e nós temos dono, nós somos do Senhor. Mas a única coisa que te impede de voltar para o mundo, sabe o que é? A dívida foi paga na cruz do Calvário. Você está salvo. E não tem nada que possa impedir de você ir para o mundo. A única coisa que nos prende a estar aqui nesse domingo, de estarmos aqui adorando, louvando e glorificando ao Senhor e celebrando a vida e celebrando ao Senhor, a única coisa que nos prende aqui é o nosso amor a Cristo. A única coisa que pode te impedir de você voltar para o mundo é o seu amor por Cristo. Porque embora Ele seja o nosso Senhor, Ele não impõe sobre nós o seu senhorio. Ele espera de nós uma posição voluntária. Ele espera que seja por amor, porque a dívida foi paga. Ele espera que seja por amor. Ah, pastor, eu venho na igreja porque a minha esposa me força a vir. Eu venho para agradar o meu marido. Isso não é por amor. Eu venho porque meus pais me obrigam. E está certo dos pais te obrigarem até uma certa idade, mas vai chegar uma idade que a decisão será sua. É você que vai escolher o caminho que você quer seguir. O nosso Deus, Ele é bom. O nosso Deus nos trata com respeito, com dignidade. Ele restaura a família, Ele nos provê o pão de cada dia, Ele nos sustenta. O nosso Deus é um Deus bom. E tem muita gente abrindo mão do Senhor. Sabe qual é a maior obra de Deus em nossas vidas? A maior obra de Deus em nossas vidas é Deus nos fazer semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. É nós exalarmos o perfume de Cristo por onde passarmos, as pessoas reconhecerem e falar: olha, esse daí é um homem e uma mulher de Deus. É igual quando eles iam passar lá, a mulher falava: olha meu bem, olha meu amor, você vê? Ali passa um homem de Deus. É reconhecido por onde passa como homem e mulher de Deus. É exalar o perfume de Cristo, é ter o caráter de Cristo. Mas hoje vivemos um evangelho barato, um evangelho que as pessoas servem a Deus por troca, que servem a Deus porque querem um carro novo, porque querem uma casa, porque querem um emprego. Deus pode te dar tudo isso, porém Deus conhece o nosso coração, e por causa disso muitas pessoas têm abandonado a Deus, porque se começou a vir na igreja e Deus não fez em 2 meses, abandona, já não vem mais. Isso não é servir por amor. E por mais que Deus nos ame, Ele não vai nos impedir de ir embora. A prova disso está no filho pródigo. Por mais que ele amasse o seu filho, por mais que ele quisesse que seu filho ficasse, ele liberou para o seu filho ir embora, falou: eu te amo, mas você quer a sua parte, então vai. O pai sempre ficou esperando de braços abertos. Por mais que ele amasse, ele não impediu de ir embora, porque ele nos dá o livre-arbítrio de escolher, mas cabe a você escolher. O nosso Deus é um Deus bom, aleluia. É um Deus que cuida de nós, é um Deus que provê saúde para você trabalhar, é um Deus que provê o pão de cada dia, é um Deus que abre portas onde não há porta, é um Deus que cura um câncer, é um Deus que dá vida a quem está morto, é um Deus que muda histórias. O nosso Deus é bom. Aleluia. E servir por amor é independente da situação. Servir por amor a Cristo é como diz em Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18: ainda que a figueira não floresça, ainda que não há fruto na videira,
que não haja que decepcione o produto da oliveira, ainda que nos currais as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Independente se eu tiver empregado ou desempregado, independente se eu tiver carro ou bicicleta ou ônibus ou Uber para vir para a igreja, independente se eu tiver enfermo ou não, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque o meu Senhor pagou a minha dívida, a dívida que era contra mim, já estava condenado, mas Deus, Ele pagou a dívida para mim, para a sua vida. Ele tomou dos principados e hoje nós somos livres. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A questão é: você está disposto de abrir mão da sua liberdade, do seu direito de ir embora, para ficar com o seu Senhor? Você está disposto de abrir mão de ir para o mundo por amor ao seu Senhor? Quem ama a Deus, adora. Quem ama, renuncia. Quem ama, sacrifica. Só você lembrar aí o tempo de namoro, quantos sacrifícios você fazia por amor. Às vezes não tinha nem carro, ia de bicicletinha, saía de 1h, 2h da manhã de bicicletinha. Não mede esforços quem ama. Quem ama faz sacrifícios. Quem ama abre mão. Mas nem sempre quem adora ama. Parece meio complexo. Quem ama, adora, mas nem sempre quem adora, ama. Como assim? Se olharmos Abraão, por amar a Deus, ele foi oferecer o seu filho, Isaque, como sacrifício. Ele foi oferecer o seu sacrifício. E quando ele ia oferecer o sacrifício, o anjo bradou em alta voz: Abraão, não é preciso, eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Quem ama, adora. Ele subiu para adorar com o seu Isaque. Mas se nós olharmos Abel passou muitos dias, e ao cabo de muitos dias ele foi adorar, ele foi levar o resto diante do Senhor para adorar. E diz a palavra do Senhor que o Senhor não recebeu a oferta, perdoa, de Caim. Ele não recebeu a oferta de Caim, que ao prazo de muitos dias foi levar a sobra. Deus não recebeu a adoração de Caim, porque foi por obrigação. Nem sempre quem adora ama, mas quem ama verdadeiramente adora. Quem ama renuncia. Quem ama abre mão. Quem ama está disposto. Eu não quero mais voltar para o mundo, eu não quero mais voltar para as drogas, nem para a prostituição, nem para a pornografia. Eu não quero mais, eu quero ficar com meu Senhor até o fim. Se eu morrer com 80 anos, eu vou estar com meu Senhor. Se eu morrer com 90 anos, eu quero estar com meu Senhor. Se eu morrer com 100 anos, eu quero estar com meu Senhor. É até o fim. Eu não abro mão do meu Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, mas eu quero continuar na fornicação. Eu não tenho previsão de casar. Pode ser que demore anos. Não tem problema sexo antes do casamento. Eu posso? Pode. Ah, mas eu tenho uma relação extraconjugal no meu casamento. É só para variar um pouquinho.
Pode. Eu gosto de um narguilé, eu gosto de fumar. Tem problema? Posso? Pode. Eu gosto de tomar uma cerveja, tomar uns negócios, umas birita. Eu posso? Pode. A única coisa que você não pode é entrar no reino dos céus. A única coisa que você não vai poder é estar com Cristo. Eu publiquei esses dias no Instagram que quem não está pronto para morrer para este mundo não está pronto para viver a eternidade com Cristo. Quem não estiver pronto para abrir mão das coisas deste mundo, nessa terra, nessa hora, não estará pronto para viver uma vida eterna com Cristo, porque só vai subir os que estiverem com as mãos limpas e que os que estiverem com o coração puro, que renunciaram ao pecado e escolheram como estilo de vida viver em santidade. Os que estiverem com as mãos limpas e o coração puro, esses vão subir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E sabe o que é mais lindo? Sabe o que é mais lindo? Em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14 diz que Ele nos selou e fomos selados com o Espírito Santo da promessa, colocando Ele para habitar em nós, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Você sabe para que serve o selo? Você vai lá no correio, ele vai colocar ali o selo. O selo, ele mostra a autenticidade. Se for no cartório, tiver lá o carimbo lá, o selo, se tiver o selo ali, ele mostra a autenticidade. Ele mostra que aquilo é verdadeiro. Ele reconhece, firma ali que é autêntico, que é verdadeiro. O selo serve para diferenciar o falso do verdadeiro. E ele diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. E ele diz aqui, o qual é o penhor da nossa herança. O que é o penhor? Não vamos confundir com penhora. Penhora é aquilo que você não pagou e o banco vai lá e toma por falta de pagamento. Aquilo é penhora. Penhor, você está precisando de um dinheiro. Aí você tem lá uma joia. Você vai lá na Caixa Econômica, dá a sua joia como penhor de pagamento, como garantia de pagamento, que significa que depois você vai pagar essa dívida e você vai voltar para pegar a joia, porque você deu ela como garantia de pagamento, é penhor de pagamento. E olha o que é lindo, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia que Cristo vai voltar para nos buscar. Nós recebemos o penhor, o selo do Espírito Santo que habita em nós, é a garantia que Ele vai voltar para nos buscar. Essa é a garantia, é o penhor da herança. Aleluia. Nós fomos selados com o Espírito Santo que habita em nós. O selo é o próprio Cristo que habita em nós. Ele deixou o Espírito Santo conosco como garantia. Ele deixou o Espírito Santo e falou: olha, está aí a garantia. Essa é a garantia que um dia eu vou voltar e vou te buscar. E a garantia é que o Espírito Santo habita em vocês. Aleluia. Oh, aleluia. Essa é a garantia que nós vamos morar no céu, porque você tem o Espírito Santo que Ele deixou como penhor, como garantia. Ele não vai deixar de voltar para buscar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que tem te vencido? Como diz lá em Pedro, 2 Pedro 2,9, que aquilo que é vencido em algo faz de você escravo de quem o venceu, e ele se torna o seu Senhor.
O que tem feito você escravo? Que você não consegue abrir a internet sem acessar a pornografia. Que você não consegue namorar sem sexo antes do casamento. Que você não consegue ficar casado sem ter um relacionamento extraconjugal. Que você não consegue, que às vezes no domingo você vem na igreja e na semana nas baladas. O que tem te vencido e tem te feito escravo ao ponto de você ser dominado e não conseguir abrir mão? É comum a gente ouvir pessoas dizendo: mas eu fumo de vez em quando. Se fuma de vez em quando, por que não para? Ah, eu bebo para desestressar. Eu bebo para desestressar, eu fumo para desestressar. Imagina se isso fosse para tirar estresse. Vai lá no médico e fala assim: ó, você fuma 2 maços de cigarro, você vai se acalmar. Se ele fosse um antidepressivo. Mas nessa noite, o Senhor, Ele olhou para a sua aflição. Ele sabe o que você passa. Ele sabe que você não quer pecar. Ele sabe que você não quer recuar. Ele sabe que você não quer retroceder. Ele sabe que você não quer abrir mão. Ele conhece as suas lutas. Ele sabe o que você passa na sua casa, o que você passa no seu dia a dia. Ele te conhece. Ele olhou para as suas aflições. Ele está dizendo para você nessa noite: ei, entrega tudo para mim, porque o Senhor vai te libertar. Ele vai te restaurar. Ele vai abrir portas aonde não há. Ele vai curar, Ele vai libertar. Faça uma entrega total de todas as suas áreas nessa noite nas mãos do Senhor. Em Romanos 8,36 diz que todo dia nós somos entregues à morte. É o apóstolo Paulo dizendo: todos os dias ele dizia: eu sou entregue à morte por amor a Cristo. Ele não estava falando da morte física. Ele estava dizendo que todos os dias ele tinha que abrir mão do pecado, abrir mão daquilo que poderia querer dominá-lo, mas por amor a Cristo, todo dia ele abria mão. Ele era morto. Como diz aquele louvor do Tales: todo dia o pecado vem me chamar, mas eu prefiro dizer não, porque eu escolho Deus. Aleluia, eu escolho Deus. Aqui está um povo que escolheu sair de casa para vir adorar, escolheu sair de casa para celebrar e glorificar a Deus. Vocês escolheram Deus, fizeram a escolha certa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa noite o Senhor está te dizendo que Ele viu e Ele sabe das tuas aflições. Ele está dizendo: entrega tudo para mim. Faça uma entrega total, porque o caminho com Cristo é um caminho sem volta. É como aqueles escravos que a partir do momento que eles decidiam ficar com o seu Senhor, não era por mais 6 anos, é para sempre. Assim é o caminho com Cristo. Ele não considera o tempo seu da ignorância, que você adorava outros deuses, fazia tantas coisas erradas. Ele não considera o tempo da ignorância. Porém, agora a sua dívida foi quitada. Agora você já conhece a verdade. E a palavra do Senhor, João 17,7 diz: santifica-nos na tua verdade, e a tua verdade é a palavra. Aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por amor a Cristo, somos entregues à morte todo dia. A morte dos nossos pecados, a morte para esse mundo, a morte de dizer não, eu não quero, eu renuncio, porque eu amo o meu Senhor, e eu não abro mão do meu Senhor, porque o meu Senhor é bom. Satanás, nem para os que trabalham para ele. Você vai lá, você não precisa ir lá não, mas lá no candomblé, lá na Umbanda, quem fica batendo o tambor lá, cavalo.
Olha como é que ele trata as pessoas. Esse aí é meu cavalo. Aqui é um obreiro de honra. Aqui é um diácono. Aqui é uma diaconisa. Aqui é um presbítero. Aqui é um pastor. Aqui você tem honra. É tratado com amor, com carinho. Satanás não dá honra para ninguém. É um senhor mau que veio para matar, roubar e destruir. Eu não sei se é possível louvar aquele louvor do Fernandinho, eu não sou mais escravo. Se for possível, eu queria que louvássemos, porque nós não somos mais escravos, nós fomos libertos. Eu quero que você fique de pé e coloque a mão no seu coração. E nessa oração você faça uma entrega, entrega as áreas da sua vida. Fala: Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, mas me ajuda, me liberta. Eu quero ser cheio da Tua presença, eu quero ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Me renova nessa noite, muda meus pensamentos, que o meu respirar seja do Senhor, que o meu levantar seja do Senhor, que o meu dia seja para glorificar o Teu nome, Pai, que a minha vida seja para glorificar o Teu nome, que eu exale o perfume do Senhor por onde eu passar, que as pessoas vejam em mim o caráter do Teu Filho Jesus Cristo em mim, Pai, que as pessoas possam me reconhecer como homem, como mulher de Deus, por onde eu passar. Senhor, mas me renova, me fortalece, eu preciso. Nesse momento eu quero que você ponha a mão no seu coração, aleluia. Eu vou orar com você nesse momento, para que Deus venha te dar força, venha te renovar, Ele venha entrar nessa causa da qual você não está conseguindo vencer, para que Deus venha entrar com o braço forte dele nessa noite e venha te arrancar, porque o Senhor, Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe, e Ele não abre mão de você. Por mais que o mundo queira te tragar, por mais que o mundo queira te levar para fora, o Senhor não abre mão de você. O amor dele é tão grande por você, é tão grande, que o Senhor enviou o seu Filho na cruz para morrer por os nossos pecados. Aquela cruz era para nós, mas Ele se fez maldito por nós e morreu por nossos pecados sem ter nenhum pecado. Põe a mão no seu coração. Grandioso Deus e Pai, eu te louvo